aqui é a Thaís Petrov e hoje eu vou falar com você a respeito de 11 dicas simples, mas poderosas que vão fazer muita diferença para qualquer pessoa gostar de você. Você é uma pessoa que acha que tem dificuldade de se relacionar, se acha, por exemplo, uma pessoa tímida, ou, por exemplo, está num momento agora de vida em que deu uma enxugada em alguns amigos e de repente está se sentindo um pouco só? Pronto. Então, essas dicas vão te ajudar realmente bastante a você aumentar rapidamente o seu círculo de interações e depois de relações, em que as pessoas possam participar mais da sua vida e você mais da vida delas. Então vamos lá. Tô com uma listinha aqui para eu não esquecer de absolutamente nada. Primeiro, aceite convites quando as pessoas te fazem convites. Sim, porque muitas vezes as pessoas convidam e a gente acaba dizendo: ai, não dá, não consigo, hoje não. E as pessoas acabam se cansando. Imagina você, se você convida uma pessoa para fazer alguma coisa e a pessoa normalmente diz: eu não posso, não dá. Você começa a perder o interesse, perder a motivação de fazer isso. Pessoas que aceitam mais convites para fazer alguma coisa, nem que seja dar uma passadinha, um oi, elas são mais lembradas e aí passam a ser mais convidadas. Isso faz com que justamente a vida social dessa pessoa gire e se movimente muito mais, certo? Esteja então por perto. Quando as pessoas te propuserem algo, ou inclusive você vá em direção realmente às pessoas. Mande mensagens para elas, ligue para elas no aniversário, ou você sabe que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, redes sociais ajudam muito. Você sabe que aconteceu alguma coisa na vida dela. Ah, o cachorrinho fugiu. Ah, ela mudou de emprego. Foi aniversário dela. Se faça presente. Existe um efeito chamado efeito de mera exposição. A gente se acostuma mais àquilo que está mais presente na nossa vida. A gente se sente melhor com aquilo que está mais próximo. Então se faça presente na vida das pessoas, elas justamente vão lembrar mais de você e elas vão querer justamente com que você fique mais próximo. Elogie para que você seja elogiado também. As pessoas gostam de modo geral, se sentem bem em ser elogiadas. Elas se sentem justamente benquistas dessa maneira. Mas também, obviamente, não passe do ponto. Não fique o tempo todo elogiando, porque isso vai parecer falso. Mas diga coisas que sejam realmente verdadeiras. Que você gostou da roupa da pessoa, que a pessoa é engraçada, que é legal. Diga isso, porque isso aumenta o poder de conexão, do quanto a pessoa vai gostar de você e vai conectar esse elogio que você deu a ela à sua pessoa, fazendo com que ela tenha mais afeição justamente por você. Descubra conexões em comum. Como eu estava dizendo, redes sociais muitas vezes ajudam a gente saber o que tem em comum entre a gente. E, por exemplo, se alguém te adiciona e você percebe que você tem alguns amigos em comum, é muito mais fácil de você aceitar essa pessoa na sua rede social do que se você tem poucos amigos ou se você não tem amigo nenhum em comum, não é mesmo? Esse efeito, ele chama proximidade tríade. Justamente existe algo em comum, faz com que a gente se aproxime por conta disso. Então, descubra o que essa pessoa gosta e puxe assuntos sobre isso, proponha programas que envolvam isso. Isso faz com que a pessoa sinta mais vontade de estar com você, mais proximidade. Vocês percebem realmente uma conexão entre vocês. Primeiro, quando você conhecer uma pessoa, busque ser legal com ela antes de mostrar justamente todo o seu potencial. Por que isso? Existe algo que é realmente bastante instintivo, que tem a ver com confiança. Lá na época dos homens das cavernas, primeiro a gente precisava saber se a gente podia confiar naquele ser que se aproximava, mesmo que ele fosse bom e forte, porque imagina se ele não fosse de confiança, se ele não fosse legal e fosse usar essa força contra a gente. Então, primeiro você precisa se mostrar uma pessoa que a outra pessoa pode confiar. Ela precisa te achar legal, ela precisa querer se aproximar realmente de você. E aí sim, com mais confiança, você pode mostrar
realmente todos os seus atributos, quem você é, as suas potencialidades, o quanto você é capaz na sua vida. Isso realmente ajuda muito nessa questão. Permita-se também fazer besteira. Como assim? Foi feito um experimento em que foram filmadas algumas pessoas fazendo algumas provas. E essas pessoas, pessoas inteligentes que saíram bem nas provas, no final derrubaram, por exemplo, o café. E aí esses vídeos foram mostrados para algumas pessoas, comparados com outros vídeos onde as pessoas, por exemplo, se saíram muito bem, mas não fizeram nada demais. As pessoas disseram que elas tiveram mais afinidade com essas pessoas inteligentes, mas que fizeram algum tipo de besteira. Por que isso? Porque isso, na verdade, é o nosso lado humano. A gente pode confiar em alguém que também baixa a guarda, e não alguém que é o tempo todo, né, o tempo todo muito bom. A gente já pode até se sentir um pouco amedrontado. Então, sim, mostre o seu lado positivo, mas se permita também fazer besteira. Isso também é uma coisa que conecta. As nossas vulnerabilidades nos conectam um ao outro. Se a gente o tempo todo só mostra essa face sólida, competente, do quanto a gente é bom, isso na verdade pode inclusive acabar afastando, porque pode parecer uma soberba, um orgulho, certo? Toque nas pessoas. Esse é um ponto, na verdade, pra gente pensar um pouco. Você pode pensar, nossa, mas eu não gosto que toquem em mim. Realmente, eu também não sou uma pessoa que gosta que as pessoas fiquem pegando em mim. Mas é um toque sutil. Quando você, por exemplo, estiver conversando com uma pessoa, dá um tapinha nas costas dela. Ou quando você conhecer a pessoa, segure firmemente, dê um aperto de mão um pouco mais caloroso ou um abraço um pouquinho mais próximo. Toque rapidamente na pessoa e depois se afaste. Isso cria uma proximidade entre vocês. Você já conhecendo a pessoa ou quando você está começando justamente a conhecê-la. Mas sim, existem pessoas que se incomodam muito de alguém ficar tocando, então não caia nesse erro, ok? Sorria. Sim. Um outro experimento, por exemplo, que foi feito foi uma comparação entre fotos de pessoas sérias, com a cara um pouco mais fechada, de braços cruzados, e pessoas com semblante mais alegre, sorrindo. E essas fotos foram mostradas para diversas pessoas, para as quais foi perguntado de quem que essas pessoas gostavam mais, com quem que elas sentiam mais afinidade. E elas justamente responderam que é das pessoas que estavam sorrindo nas fotos. Então, sorria, abra um sorriso, isso convida as pessoas a se aproximarem. Você já se imaginou num lugar, vendo uma pessoa que está de braço cruzado, com a cara amarrada? Se você vai ter vontade de se aproximar dessa pessoa? Ou daquela que sorri com o rosto, sorri com os olhos, sorri com os lábios. Ela tem um rosto, um semblante muito mais receptivo. Então, pratique isso, sorriso no rosto. Compartilhe com a pessoa que você está se aproximando, que você está conhecendo, algo pessoal. Sim, por exemplo, um segredo. Quando a gente faz isso, quando a gente conta algo pessoal para alguém, ou um segredo, por exemplo, essa pessoa se sente especial, ela se sente mais próxima, ela sente que você confia nela, então ela também pode confiar em você. Então experimente fazer isso, ok? Tenha boas expectativas com relação às pessoas. Sim, porque imagina você chegar num lugar já pensando, as pessoas vão ser chatas, não vai ser legal, eu vou me sentir mal. Como é que você vai chegar nesse lugar? Qual vai ser o seu comportamento? Você muito provavelmente já vai chegar com uma cara mais fechada, não vai estar aberto para conversar com as pessoas, vai acabar sendo mais chato, e aí é essa impressão que você vai passar para as pessoas. Então, se permita ter boas expectativas. Vá com uma ideia positiva de, olha, vai ser legal, vai ser uma oportunidade. Isso faz com que você vá mais aberto. Isso faz com que você chegue lá já com uma atitude muito mais aberta, muito diferente de você criar uma expectativa negativa. Ok? Tenha senso de humor. Sim. Pessoas que estão com a cara fechada a maior parte do tempo, que não brincam, que não sabem brincar consigo mesmos, rir de si mesmas ou brincar com as situações, elas normalmente não são tão gostadas
quanto aquelas pessoas que brincam mais, que fazem piada, não o tempo todo necessariamente, mas que podem brincar com as situações. Isso cria realmente mais afinidade, mais proximidade com as pessoas. E, por último, um bônus. Sim, deixe o outro falar de si. Pergunte, escute. A maior parte das pessoas gosta muito de falar de si. Existe inclusive a comparação do prazer que as pessoas têm de falar delas mesmas com fazer sexo ou com comer. Então pergunte para a pessoa a respeito da vida dela. Escute o que ela tem a dizer, se interesse. Não fale só sobre você. Então ficam aqui algumas dicas. Coloque-as em prática. Quanto mais delas você colocar em prática, mais rápido isso vai funcionar e realmente não tem erro. Pode ter certeza que se você fizer isso, em pouco tempo, a sua rede social, o número de interações e, consequentemente, de relações que você vai começar a estabelecer vai aumentar muito rapidamente. Ok? Depois, qualquer coisa, me dá um feedback. Um grande abraço!